Olá pessoal, graça e paz, mais uma noite, estamos aqui, hoje é dia 13 de maio, estamos aqui, mais um encontro Vida com Propósito e eu espero que a sua vida esteja bem, espero que você esteja bem e nós estamos aqui na nossa célula familiar, aguardando mais irmãos chegarem e eu peço a você que está chegando, já coloca o dedo aí no joinha, nos ajude aí a divulgar o nosso canal e quem está pelo YouTube também, faça isso, porque isso facilita bastante a nossa vida aqui. Nós vamos estar nesse momento compartilhando aqui o link, esperando o pessoal chegar. Você que está chegando, nos ajude aí a divulgar, diz também como é que você está, se você tem algum pedido a fazer de oração, e nós vamos caminhar nesse tempo, aprendendo aqui um pouco mais da palavra de Deus. O som tá bom pelo que eu estou vendo, mas me ajude aí a compartilhar e colocar nos grupos, tá ok? Para a gente poder caminhar junto aqui neste tempo, ok? E divulgando aqui, nós estamos exatamente com do próximo domingo, estaremos aí com o Ministério de Família, preparando o almoço para a nossa igreja. Você que está nos acompanhando e sabe que todo esse almoço ele é produzido para ajudar o Ministério de Família. No mês de maio que nós estaremos divulgando a palavra de Deus, a obra de Deus, e eu peço a você que você nos ajude a divulgar também todos os trabalhos que nós estamos fazendo, os programas que estamos realizando, e tudo isso é para o crescimento da nossa igreja, como também da nossa comunidade. Domingo nós temos culto, 10 horas da manhã, e exatamente à tarde, às 18h30, nós temos também mais um encontro, encontro de louvor e adoração no domingo, uma palavra abençoada. Domingo nós estaremos falando sobre Jonas, o profeta, a fuga de Deus, o que leva alguém a fugir de Deus baseado na vida de Jonas. Eu queria pedir a você que você não faltasse, estivesse com a gente nessa caminhada, tá bom? De divulgar, de espalhar a palavra de Deus, ok? Estamos orando, a igreja está seguindo, estamos já voltando às atividades, alguns ministérios, alguns grupos já estão em plena atividade da nossa igreja, como as mensageiras, os homens de honra, as mulheres. Teremos encontro no final do mês e também estaremos desenvolvendo o trabalho com criança. Então, breve nós estaremos juntos aí nessa caminhada. Peço a você que você agora divulgue aí, vê quem chegou, quem não chegou ainda chega depois e nós vamos caminhar. Tá aí Carlos Rubens, Tatá, Sandra Pani, Mário Drummond, Doralice está chegando, tem mais gente aí conectada e esse é o nosso Vida com Propósito. Toda vida tem um propósito debaixo dos céus, ok? Pessoal, vamos lá, vamos caminhar. Tem sido um tempo muito bom, a nossa igreja tem desenvolvido bastante essa área de tecnologia, o nosso aplicativo já está pronto, nós vamos apenas ajustá-lo ele ainda, provavelmente eu começo a divulgar só semana que vem, para que tudo funcione. Tudo vai estar conectado no aplicativo, as lives do pastor, as programações que acontecem na igreja, como agenda, tudo isso vai estar funcionando perfeitamente dentro do aplicativo. Você não vai precisar ir para lugar nenhum. Dentro do aplicativo você vai ver tanto os vídeos que já aconteceram, como também os vídeos que já foram publicados, como por exemplo o caso da própria pregação. Então você vai ter acesso a aniversariantes, a agenda do mês, os eventos que acontecem, a pedidos de oração. Você vai poder colocar lá o pedido de oração. Você vai poder participar das lives ao vivo sem precisar entrar no Facebook, no YouTube, tudo no aplicativo. Vai ter um contato direto, agendamento pastoral, agendamento para aconselhamento. Tudo isso vai ser feito online, se tem vaga, se não tem, qual dia pode, qual dia não pode. E nós vamos conectar nossa igreja toda a esse aplicativo e vai ser uma comunicação instantânea. Aconteceu alguma coisa, todo mundo vai receber ao mesmo tempo, quem estiver com o aplicativo no celular, as informações. E também nesse tempo de comunicação muito bom, eu vou poder preparar alguns cursos específicos para que você queira fazer. Você entra e vai ter lá aquela aula do pastor, aula de alguém, nós vamos convidar alguém para falar também. E tudo isso é um tempo de crescimento para a nossa igreja, um tempo muito bom que nós estamos desfrutando nesse momento. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre simulacro.
Você sabe o que é simulacro? Nós vamos ver exatamente isso em Lucas, né? Capítulo 12, do versículos 1 ao 3. 12, 1 e 3 só, tá bom? A palavra simulacro. Se você nunca ouviu falar, você vai poder ter a oportunidade de aprender um pouquinho hoje, tá bom? 12, 1, no versículo 1 a 3. Muito bem, diz assim o texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 3. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomeraram-se ao ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseres nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrares ao pé do ouvido, no interior do quarto fechado, será proclamado do alto das casas. Muito bem, essa é uma passagem que fala da hipocrisia dos infiéis. Esse texto ele vai nos chamar a atenção exatamente, amados irmãos, para a forma como nós nos comportamos. A palavra simulacro, né, como eu acabei de falar aqui, ela significa exatamente disfarce, simulação, representação semelhante de, manutenção das aparências e algo dentro dessas palavras que nós falamos aí. E tudo isso acontece, essa simulação, essa representação acontece quando nós queremos enganar alguém. Ou quando nós queremos enganar algo, né? Fazer algo de forma errada. E o termo que se usa é simulacro, exatamente de simulação. Então, quando a coisa fica séria, fica difícil, o disfarce é uma forma de muita gente escapar. E a Bíblia vai chamar isso de hipocrisia, quando nós falamos uma coisa e fazemos outra. Quando nós cobramos uma coisa e aquilo que nós cobramos nós mesmos não fazemos. Então Deus ele enfrenta essa realidade, né, com um disfarce. O homem tenta de todas as formas criar um ambiente de disfarce, de engano. Pessoas são traiçoeiras, estão ao teu lado batendo nas suas costas, mas ao mesmo tempo está doido para ver você destruído. Há pessoas que dizem ser seus amigos e na verdade não são, falam mal de você pelas costas. Então tudo isso está dentro dessa palavra chamada simulacro, né? É uma simulação, é uma representação, é um disfarce que é produzido para se esconder de algo. E Deus sempre condenou isso, né? Nós vamos ver, por exemplo, o homem que construiu a sua casa na areia. Nós temos essa passagem, Mateus 7, 26, se eu não me engano. Do homem que construiu a sua casa na areia, e ele então sofre a pancada do vento, do tempo e a casa cai. Mas a questão que nos chama a atenção é que será que ele não sabia que ele estava construindo uma casa na areia? Será que ele não entendia que de repente o vento, a chuva poderiam derrubar aquela casa? Muitas vezes ele poderia até saber, mas ele tentou enganar com a sua construção até que a tempestade chega. Então, por que existe o simulacro, né? Por que isso acontece? E aí nós vamos ver. Porque muitos insistem em construir a sua casa na areia. Muita gente insiste em ser o que não é. Ele quer aparentar algo que ele não é. Ele quer transmitir algo que ele não pode. Então isso é uma simulação, é um disfarce, é um simulacro, né? Isso que nós estamos entendendo hoje. Então uma pessoa que constrói a sua casa na areia, ele não constrói a sua casa numa base forte, firme, correta. Ele apenas constrói aquela casa para aparentar que ela é uma casa. Mas na verdade ela não tem fundamento, ela não tem estrutura. Então alguém que vive o simulacro, alguém que vive de disfarce, de aparência, é alguém que está construindo a sua casa exatamente na areia. E vai bater o vento, vai bater a chuva e provavelmente ela pode até cair.
Então, nós aprendemos a respeito dessa palavra, dos dois fundamentos. Jesus afirma que há pessoas que fazem conscientemente uma construção irregular na sua vida. Ela constrói uma vida em cima de fantasias, de fábulas. Quer aparecer bem na foto, quer aparecer bem na imagem, mas na verdade por dentro não é nada daquilo. Isso é um simulacro, é uma simulação, é uma hipocrisia, né, da pessoa aparentar ser o que não é. Então essa construção do homem prudente, do homem insensato, nós vamos ver que traz consequências. Veja que há um tempo atrás houve uma construção lá na Barra da Tijuca, se eu não me engano, no Barra de Recreio, alguma coisa assim, que eles usaram material de segunda qualidade, usaram menos material, menos ferro. O que aconteceu com o prédio? O prédio ruiu. Então eles fizeram um simulacro, um disfarce, uma simulação. Eles construíram um prédio para vender e as pessoas chegando lá, tá tudo pintadinho, tudo arrumado, legal, show de bola. E aí, quando veio os problemas do trânsito, a vibração do solo, o prédio rachou, o prédio caiu, porque era um disfarce. Algumas pessoas esperam, né, a vida passar para colocar a vida no eixo. E às vezes a morte chega, não dá tempo para construir uma casa na rocha, constrói casa na areia. Então o que nós precisamos aprender nesse texto de Lucas, capítulo de 1 a 3, diz, Jesus vai ensinar, ele vai dizer, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então o que é o fermento? Né? Que o pão cresce, mas na verdade não é a massa em si, é o fermento que faz o pão. Já chegamos a até comprar um pão na padaria, que ele está todo bonito, você corta, ele sai até vento de dentro dele, né? Aparenta ser aquela coisa robusta, mas na verdade é furado, é oco, é vazio. Então, algumas pessoas constroem a sua casa na areia, mas não é porque ela não sabe. Ela quer facilidade, ela quer pular etapa, ela quer alcançar objetivos sem passar pelo processo, e exatamente essas pessoas sofrem porque constroem os seus projetos numa areia. Então, o que nós temos que aprender aqui? Se temos que caminhar, vamos caminhar da forma correta, buscando a Deus, sendo honesto, fazendo do tempo o instrumento do nosso crescimento, alcançando posições de uma forma justa, correta, sem passar por cima de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, sem simular uma coisa que você não é. Então, o segundo que nós podemos ver aqui é que o homem que constrói a sua casa na areia e que ele faz o simulacro, ele engana a si mesmo. Ele é alguém, né, que não é verdadeiramente. Essa visão nós vamos ver, por exemplo, também em Tiago. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago 1:22. Vejam outras traduções dessa parte. Portanto, não se engane, a Bíblia Viva. E na versão internacional vai dizer, enganando-se a si mesmo. Né? Então, tornar praticante da palavra é exatamente isso. Nós estamos no altar, se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos aprendendo a palavra, cultuando a Deus nos nossos cultos dominicais, precisamos ser fiéis nos nossos dízimos, fiéis no nosso testemunho, precisamos cumprir a nossa palavra, precisamos ser homens e mulheres honrados, ser testemunhos de Cristo no trabalho, na escola, na faculdade, ser exemplo. Porque senão vamos viver um simulacro, uma simulação, um disfarce, uma imagem daquilo que não é correto. E a quem age assim simplesmente engana a si mesmo. Ele engana a si mesmo, porque ele acha que ele é a pessoa que está sendo aprovada por Deus e não está. Então a nossa vida não pode ter rasura, rascunho, não pode ter rachadura. Claro, nós somos pecadores, falhamos, erramos, mas nós precisamos viver com a nossa casa realmente sobre a rocha. E o último que a gente pode pensar aqui é que encarando a realidade com a ajuda de Deus. Então nós precisamos encarar a vida. Sofremos, né, quando a casa cai, sofremos quando as dificuldades vêm, o desemprego bate, a morte chega, a doença chega, o desemprego chega e a grana fica curta. E se nós nos acovardamos e buscamos meios para facilitar a nossa vida, é provável que você está construindo assim a sua casa sobre areia. Nós precisamos exatamente fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, se ela não cuidar da saúde, ela vai mais à frente sofrer os danos disso.
falência dos rins, hemodiálise, problemas, né, de perda de partes do corpo e outros problemas maiores. Se você, por exemplo, aprende matemática na escola, é para você colocar em prática na sua vida profissional, pelo menos aprender como é que dá o troco de alguma coisa. Então, se você não coloca em prática aquilo que você aprende, você vai sofrer consequências disso. Então, o simulacro, a simulação, a aparência, a fazer algo que não é real, nos leva a viver num mundo de ilusão. Você aparenta ser algo que você não é. Então, seja verdadeiro. Tenha suas dificuldades, apresente a Deus as suas limitações, peça a Ele que te ajude nessa caminhada, que Ele abra as portas, que Ele te mostre o caminho que você deve seguir. O Senhor nos ajuda sempre quando nós o clamamos. Ele tem misericórdia. Agora, o coração tem que ser sincero. O coração tem que ser verdadeiro, não viver de aparência, de simulacro, de imagem, ignorar, né, a realidade e viver num sonho que às vezes não é aquilo que Deus projetou para você. A mídia, vamos dar abrir um parênteses aqui, a mídia, a televisão e a propaganda, ela é muito forte para isso. Por que que os artistas, né, e os jogadores de futebol ou qualquer outro atleta ganham muito dinheiro com propaganda? Porque quando liga um produto à imagem do artista ou do atleta, as pessoas pensam que ao comprar aquele tênis, ao comprar aquela camisa, ao comprar aquele boné, ele vai ser igual ao artista, ao atleta. É como se fosse, né, a marca valorizar essa pessoa, um rótulo daquilo que ela não é. E as pessoas que vivem nisso, nessa loucura de querer viver de marca, de imagem. Então vem um jogador de futebol, faz a propaganda de um tênis muito caro, e ele vende aquele tênis, e o jogador fica riquíssimo. E o menino, coitado, está lá comprando tênis, achando que ele vai ter a mesma aparência, a mesma sorte ou a mesmo dom que o jogador tem, porque ele comprou exatamente um tênis. Isso o pessoal chama marketing de valor. Você pega um objeto desconhecido, né, coloca ali um artista e aquilo ali se torna de grande valor. As pessoas querem comprar porque o artista está lá. Isso é uma ilusão, isso é uma loucura. E quem é do tempo antigo aí, pode colocar aí, se você é do tempo antigo, pode escrever aí para mim. Quem conheceu aqui as Havaianas? Né? As Havaianas. A Havaiana era chinelo de pobre. Eu tive Havaiana na minha infância, e muitas. Arrebentava, tinha que comprar outra. A Havaiana só tinha duas cores, ou ela era branca, ou ela é preta, ou era azul. Há três cores, né? Preta e azul. O que acontecia? Era chinelo de pobre. Mas o trabalho de marketing que foi feito, né, de uns anos para cá, e com muita capacidade, com muita eficiência, hoje a Havaiana você tem que comprar no shopping, e tem chinelo de R$50, né? Talvez para você não seja nada, R$50, mas R$50 é dinheiro. E a gente comprava aquilo na esquina, comprava aquilo no armarinho, um chinelo que ninguém queria, era pouco usado, mas aí veio o marketing, trouxe os artistas, se fixaram naquela marca, naquele produto, que ele é muito bom, não estou aqui dizendo que ele não é, ele é muito bom, mas o marketing de valor, criou-se valor pela imagem, né? Veio muitos artistas, né? Escreveu, ela não cheira, não arrebenta e não solta as tiras, um negócio assim. E aí veio Chico Anísio, Jô Soares, outros artistas vieram fazendo a propaganda da marca Havaiana. A Havaiana hoje, para quem é jovem, está chegando hoje aí, vai encontrar no shopping vendendo sandália. Só que no nosso tempo a Havaiana era um chinelo de pobre, que a gente comprava no armarinho, né, e levava para casa. Né? Então, quem é dessa época, quem está falando? Ana Paula está falando que é dessa época. Joselita está aí. Olha o pessoal da antiga aí falando que sandália era. Agora não, agora é de rico, gente. Agora é grife. Você tem uma Havaiana hoje no pé, show de bola. Tira onda. Né? Dá para ir até para cidade de Havaiana, que é uma marca agora que criou valor. Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Marketing de valor. Então, tem pessoas que às vezes ela quer encarar a realidade de uma forma fantasiosa. E a gente precisa entender que a vida não é assim. Nós precisamos entender a vida como ela como ela realmente é. E temos que estar diante do Senhor, buscando a Deus, clamando a Deus, para que Deus nos ajude nessa caminhada.
para que Deus nos ajude nessa luta. Então, você precisa não ser igual ao fulano ou ciclano, ou querer botar um terno e gravata, né? Falar assim mais afinado para você aparentar ser. Uma vez uma pessoa chegou para mim, se você é pastor, sou pastor da Segundo Gramacho. As pessoas olhavam para mim assim, nossa, mas você tá assim, camisa para fora da calça, esportivo e tal. Eu falei, ué, qual a diferença disso? Aí eles achavam que eu tinha que ter uma posição assim mais destacada. E eu disse para ele, ó, sabe por que Judas beijou Jesus? Porque Jesus era igual aos seus discípulos. Andava com eles, comia com eles, e para criar a diferença, não poderia conhecer Jesus nem de longe, porque a roupa dele era parecida até com seus discípulos. E foi necessário que Judas tivesse um beijo como um código. Ó, esse aqui é o Messias, para que vocês não prendam nenhum outro. É esse aqui que é o Messias. E Judas foi lá e beijou Jesus, porque ele se parecia com seus discípulos. E é assim que nós temos que ser verdadeiros, transparentes, sinceros. E é assim que vamos viver, livres dessas amarras de querer ser algo que Deus não nos chamou para ser, de querer ser diferente, destacado, elitizado, quando Deus nos chama para ser servos e nos chama para ser humildes. Então eu quero fechar a palavra de hoje sobre simulacro, exatamente disfarce, simulação, representação, semelhante a algo, com o propósito de enganar, com o propósito de trapacear e ludibriar as pessoas. Então, seja transparente, seja verdadeiro, seja quem Deus te chamou para você ser. E se tiver alguma coisa errada, ore a Deus para que Deus conserte a sua vida e você trabalhe exatamente como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Ele sabia muito bem que sobre a areia não teria sustentação, mas para enganar, trapacear ou quem sabe para pensar que a coisa seria fácil, ele simplesmente se perdeu e perdeu a sua casa e perdeu tudo isso. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude nessa caminhada. Vamos lá, que horas são? 20 minutos já. Deixa eu ver quem está por aqui. Jorge pede, né, diz aí, os irmãos têm uma noite abençoada. Joselita, Antônio Vieira, Vera Lúcia, Ana Roncarati. Joselita está dizendo, né, que realmente era assim. Eu sou dessa época, Ana Paula. Gilson Martins, boa noite, Gilson. Maria de Fátima, Deus abençoe a todos. Tatá, Sandra Pani, Mário Drummond, Doralice, Carlos Rubens, João Paulo fazendo aniversário, João Paulo. Deus abençoe, hein? Se eu não me engano, você está fazendo aniversário hoje, né, meu irmão? Deus abençoe a sua caminhada. A Demilda está aí também. E é isso. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Feliz aí, 23 pessoas, eu creio que 23 famílias, 23 casas, e nosso encontro todos os dias, vida com propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu e nós temos que seguir nessa caminhada. Amanhã estou de volta, sexta-feira, se Deus assim nos ajudar, dia 14. Domingo temos o almoço da família, reserva o seu almoço, passa o zap ainda dá tempo. E você fica livre do fogão. Domingo uma palavra abençoada pela manhã, falando exatamente sobre Jonas, né, o profeta que tentou fugir de Deus e quais são as consequências de quem tenta fugir de Deus. Vamos falar no domingo e na outro domingo teremos ainda mais uma palavra sobre Jonas. Eu creio que nesses 3 domingos vamos entender sobre o profeta que tentou fugir de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos então falar com o Senhor e que você tenha uma noite de sono, de descanso tranquilo. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite em que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse tempo, ó Deus, que temos que ser verdadeiros, corretos, que temos que ser, ó Deus, transparente, nos ajuda a viver, ó Deus, conforme a Tua vontade, que a nossa vida, nossa casa esteja realmente na rocha, que não possamos nos preocupar com o que o mundo diz, mas se preocupar com aquilo que a sua palavra nos orienta. Abençoe teus filhos nessa noite, cada um que está nessa live, cada um que, ó Deus, esteja atento às palavras, que possa produzir crescimento, desenvolvimento, Deus, porção multiplicada 100 por 1, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe cada vida nesta noite, nos dê a tua paz, é no nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal, um abraço, boa noite a todos e vamos seguir a nossa vida enquanto o Senhor não nos chama e cumprindo a missão e o propósito do nosso coração. Tá bom, pessoal? Não esquece aí de colocar aí o joinha, tacar o dedo no joinha,
se inscrever no canal, compartilhar essa live, que com certeza tem gente aí que precisa receber essa palavra e eu sei que haverá crescimento e desenvolvimento para todos nós. Valeu? Amanhã eu estou de volta e aguardo você aqui no nosso canal às 20 horas em ponto, tanto no Face como no YouTube. Vai para o YouTube agora, para quem não viu, e eu aguardo você amanhã. Valeu, pessoal, um abraço, boa noite, fique com Deus.